Olá pessoal, aqui é a professora Andreia e hoje eu vou resolver com vocês 3 exercícios sobre a aula número 2, cujo título é Materiais Condutores. Vamos lá! O exercício número 1 diz o seguinte: um resistor é feito de um fio de um material condutor de 0,2 milímetros de diâmetro enrolado sobre um cilindro de 1 centímetro de diâmetro. Quantas voltas desse fio são necessárias para a obtenção de uma resistência de 50 ohm a 30 graus Celsius? São dados: condutividade do material do fio a 20 graus Celsius, 22,3 vezes 10 elevado à quinta siemens por metro, e coeficiente de temperatura do material do fio a 20 graus Celsius, 0,0225 graus Celsius a menos 1. Bom, antes de começar a fazer qualquer conta, é muito importante que nós tenhamos entendido o enunciado do exercício. Então, o que nós temos? Nós temos um cilindro de 1 centímetro de diâmetro e ao redor desse cilindro nós vamos enrolar um fio de material condutor de forma a obter uma resistência de 50 ohm a 30 graus Celsius. Então, vamos fazer um desenho para tentar enxergar melhor aquilo que o exercício está dizendo. Então, a configuração que nós temos é parecida com essa daí. Nós temos o cilindro de 1 centímetro de diâmetro e em volta desse cilindro nós temos um fio de material condutor enrolado. O nosso cilindro, então, como o enunciado diz que ele tem 1 centímetro de diâmetro, consequentemente, nós sabemos que ele tem meio centímetro de raio. Então, coloquei escrito em função do raio, ao invés do diâmetro. Bom, e sobre esse fio de material condutor que está enrolado ao redor dele? É esse o fio responsável pela obtenção da resistência procurada. Então, ele está procurando uma resistência de 50 ohm. Quem vai dar essa resistência de 50 ohm é esse fio que está desenhado aí em preto de material condutor. O cilindro maior, ele serve só como estrutura para enrolar o fio em volta dele. Então, o que nós sabemos sobre esse fio de material condutor? Ele é um fio que tem 0,2 milímetros de diâmetro. Se ele tem 0,2 milímetros de diâmetro, ele tem 0,1 milímetro de raio, né? Então, eu desenhei aí a representação desse fio de material condutor que está sendo enrolado. O que mais que o exercício forneceu como dado? Ele forneceu a condutividade do material do fio. Que fio? O fio que está desenhado em preto, o fio que está sendo enrolado em torno do cilindro. Então, a condutividade dele em 20 graus Celsius, o exercício forneceu, e ele forneceu o que nós chamamos aí de alfa 20, que é o coeficiente de temperatura do material. A condutividade, geralmente nós usamos a letra sigma, né, para representar, e o coeficiente de temperatura nós usamos o alfa. Essas duas informações, tanto o sigma, né, tanto a condutividade, como também o alfa, que é o coeficiente de temperatura, eles foram fornecidos para a temperatura de 20 graus Celsius. E ele pergunta quantas voltas nós vamos ter que dar desse fio ao redor do cilindro para obter a resistência de 50 ohm a 30 graus Celsius, então em outra temperatura. Então, nós vamos ter que fazer essa análise cautelosa. Explicado, então, o contexto físico do exercício, entendido, né, o problema fisicamente, nós podemos agora, então, pensar em formas de resolver ele matematicamente. Aqui no cantinho, eu coloquei, então, as informações que nós temos até agora para facilitar a análise e o acesso. E vamos pensar agora, para iniciar os cálculos, numa equação que vocês estudaram na semana passada, na parte de teoria do capítulo 2, que é resistência é igual a resistividade vezes L sobre A. Bom, vamos analisar, né? Para que serve essa fórmula? Essa fórmula fornece para nós o valor de resistência de um determinado condutor. Do que depende a resistência de um condutor? Depende do Rho.
ρ nós usamos para representar a resistividade. A resistividade, ela caracteriza um material. Cada material tem a sua resistividade. Só que não é correto falar que a resistividade é uma constante, porque ela depende da temperatura. Então, a 20 graus Celsius, o ouro tem uma resistividade, a prata tem outra, o cobre tem outra e etc. Só que o próprio ouro varia o valor de resistividade dele conforme você altera a temperatura. Então, a resistividade do ouro a 20 graus Celsius é diferente da resistividade dele a 100 graus Celsius, por exemplo. Então, a resistividade é essa característica que depende do material, só que ela não é uma constante porque ela depende também da temperatura. O L na fórmula, ele representa o comprimento do condutor. Então, nesse caso aqui, nós estamos usando como fio condutor esse fiozinho que eu desenhei, que eu representei aqui do lado em preto. Então, o comprimento total dele, que nós vamos usar depois para dar as voltas, né, em torno do cilindro, é o L, que nós não conhecemos ainda. E o A é a área da seção transversal. Como a área da seção transversal, você tem que imaginar primeiro um corte transversal nesse fio condutor. Então, você imagina que faz um corte aqui, em uma região dele, um corte transversal. Quando você fizer esse corte, você vai enxergar um círculo, né? E a área desse círculo que você enxerga é justamente o A, é a área da seção transversal. Bom, vamos então analisar cada um das informações que nós temos para poder usar a fórmula depois. Primeiro, vamos pensar no cálculo de ρ, da resistividade. O enunciado forneceu ρ, ele não forneceu ρ, só que ele forneceu sigma, que é a condutividade. E nós sabemos que a condutividade é o inverso da resistividade, ou vice-versa. A resistividade é o inverso da condutividade. Assim como a resistência é o inverso da condutância, a resistividade é o inverso da condutividade. Então, como o exercício forneceu para nós a condutividade em 20 graus Celsius, nós temos condições de calcular a resistividade em 20 graus Celsius, que vai ser o inverso da condutividade. Então, o ρ20 nosso vai ser 1 sobre 22,3 vezes 10 elevado à quinta. Fazendo a conta, nós obtemos ρ20 de 4,4843 vezes 10 elevado a menos 7. Qual que é a unidade da resistividade? A unidade foi fornecida para nós da condutividade foi Siemens por metro. Se você fizer 1 sobre isso, você vai encontrar a unidade de ohm vezes metro, né? Tá? A unidade de comprimento está no SI, está em metro. Então, condutividade é Siemens por metro, resistividade ohm vezes metro, usando as unidades do SI. Nossa condutividade, então, em 20 graus Celsius, está encontrada. Vamos passar agora para a análise do A da fórmula, né? Que nós falamos que é a área da seção transversal. Quem que vai ser a área da seção transversal do nosso fio condutor? Eu estou fazendo aqui o destaque da área da seção transversal, que é justamente a área desse pequeno círculo que tem raio de 0,1 milímetro. Então, eu vou calcular a área desse círculo e ela vai ser a minha área da seção transversal do fio condutor. Como que calcula a área de círculo? Π vezes R ao quadrado. Então, colocando aí, no lugar de R, eu vou colocar 0,1 vezes 10 a menos 3. Por que eu estou multiplicando por 10 a menos 3? Para passar de milímetro para metro. Como a nossa resistividade está em unidade de comprimento do SI, né? Ohm vezes metro, vamos usar o raio em metro também, para não misturar a unidade. Então, fazendo a conta, nós obtemos a área de 3,1416 vezes 10 elevado a menos 8 metros quadrados, a área da seção transversal do fio. Bom, vamos continuar agora a análise da fórmula. Nós sabemos que a resistividade que nós obtivemos, ela está para a temperatura de 20 graus Celsius. Então, eu vou reescrever essa fórmula aqui, deixando claro para que temperatura nós estamos analisando. Se eu tenho o ρ20, logicamente, o que eu vou encontrar com essa fórmula? O R20, a resistência do fio condutor em 20 graus Celsius. O que o exercício pergunta? Ele pergunta o comprimento L
Então, o L vai ser a nossa incógnita, é quem nós estamos procurando. Na verdade, a gente está procurando o número de voltas, né, ao redor do cilindro azul aí. Só que para eu calcular o número de voltas, logicamente, eu tenho que saber, primeiro, o comprimento total do fio, né, para poder dar a volta depois em torno do cilindro. Então, a minha incógnita nessa equação é o L. O A nós já calculamos, o ρ20 nós já temos, então dá para obter o R20. Eu vou precisar, né, jogar na fórmula R20 também. O que foi fornecido? Foi fornecido para nós que nós precisamos de uma resistência de 50 ohm em 30 graus Celsius. Tá vendo que a temperatura que o enunciado pediu, né, a resistência, está diferente da que nós estamos tratando aqui na fórmula? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a resistência desejada do fio em 30 graus Celsius é 50 ohm. Só que para jogar na fórmula, eu vou descobrir para esse fio quanto que vale a resistência dele em 20 graus Celsius e não em 50. Então, vou usar essa fórmula aqui para obter a resistência do fio em 20 graus Celsius, que vocês devem ter visto também durante o estudo da teoria do capítulo 2 na semana passada. Para que serve essa fórmula aqui? Essa fórmula serve para a gente poder encontrar valores de resistência para temperaturas diferentes de 20 graus Celsius. Por quê? Geralmente, nos livros tabelado, a gente encontra o valor de resistividade e o valor de alfa sempre com a referência em 20 graus Celsius. Então, se você precisa obter a resistência em outras temperaturas, nós usamos essa fórmula. Quais que são os termos dessa fórmula, né? Então, nesse caso nosso aqui, a resistência do fio em 30 graus Celsius vai ser quem? Vai ser a resistência dele em 20 vezes 1 mais o alfa 20. Quem que é o alfa? O alfa é o coeficiente de variação de temperatura do fio. Geralmente, esse número nós encontramos tabelado também, é sempre fornecido, né, nos problemas, que multiplica T na nova temperatura menos o T da temperatura de 20 graus. Então, no nosso caso aqui, vai ser 30, né, graus menos 20 graus. Gente, essa subtração de duas temperaturas, você pode colocar na fórmula as informações tanto em graus Celsius quanto em Kelvin. Porque, não sei se vocês lembram, né? A variação de temperatura em Celsius e em Kelvin é igual, só em Fahrenheit que não. Então, como você está colocando aí uma variação de temperatura, tanto faz você considerar essa temperatura em Celsius ou em Kelvin. Só em Fahrenheit que não dá certo, né? Se você tivesse uma temperatura em Fahrenheit, você deveria primeiro passar elas para Kelvin ou para Celsius, para depois fazer essa subtração, tá? Mas a variação, essa subtração, pode ser feita em Celsius ou em Kelvin sem problema. Então, jogando aqui os valores que nós temos, o que vai ficar? A temperatura que nós queremos obter em 30 graus Celsius é 50, então vai ficar 50 é igual. R20 é justamente quem nós estamos procurando, para poder jogar na fórmula depois. 1 mais alfa 20 foi fornecido, enunciado, né? Vale 0,0225. Nova temperatura, que é 30, menos a temperatura de referência nossa, que é 20. 30 menos 20. Gente, cuidado com essa equação, porque geralmente todo semestre tem alguém que erra a matemática básica aqui. Eu não sei se é a forma que é escrita a equação, mas é uma questão bem básica de matemática. Cuidado, porque não some um 1 com o 0,0225 para depois multiplicar por 30 menos 20. Não faça isso. Primeiro multiplique, né, logicamente, o 0,0225 por 30 menos 20 e o resultado você soma com 1. Geralmente o pessoal fica tentado a cometer esse erro matemático aí de somar primeiro 1 com 0,0225. Então, cuidado para não errar. É um conceito bem básico, né, de matemática, mas eu estou chamando atenção porque geralmente o pessoal acaba caindo aí errando essa bobeira. Bom, então vamos lá, como que vai ficar isso daqui? Vai ficar 1 mais, aqui fazendo 30 menos 20 dá 10, né? Multiplicando 10 pelo alfa 20 dá 0,225, aí depois soma com 1, isolando o R20, a gente chega no valor de R20 de 40,8163 ohm. Então, esse é o valor de resistência que esse fio deve ter em 20 graus Celsius. Bom,
Agora, o que falta a gente calcular? Falta a gente calcular o comprimento de fio necessário para obter essa resistência. Então, aqui estão todos os dados que nós temos até agora, das contas que nós fizemos. Temos aí o alfa 20, que já foi calculado, o A já foi calculado, o R20 acabamos de calcular. Então, vamos jogar na fórmula para poder obter o L, né? Então, colocando aí, só jogando os valores aí na fórmula, nossa única incógnita do momento é justamente o valor de L que nós queremos descobrir, fazendo aí as continhas matemáticas, cuidado para não errar bobeira, para não errar matemática, cuidado com a calculadora. Aí a gente encontra um comprimento L de 2,8595 metros. Esse é o que, gente? É o comprimento total do fio condutor que a gente tem que usar para obter a resistência desejada aí que o exercício perguntou, que era 50 ohms em 30 graus Celsius. Isso, porém, não termina o exercício, porque ele não perguntou o comprimento, né, total do fio condutor. Ele perguntou, na verdade, qual que é a quantidade de voltas ao redor do cilindro de meio centímetro de raio. Então, agora nós vamos ter que calcular esse número de voltas. O que nós podemos fazer para calcular o número de voltas? Primeiro, eu vou calcular qual que é o comprimento de fio necessário para dar uma volta só em torno desse cilindro de meio centímetro de raio. Bom, o que eu posso fazer então? Eu posso calcular o comprimento da circunferência de meio centímetro de raio. Como que nós calculamos, né? O comprimento de uma volta, o comprimento da circunferência é 2πr, né? Então, eu estou calculando agora o comprimento, a quantidade de fio necessária para dar uma volta em torno do cilindro maior, do cilindro azul aí, de meio centímetro de raio. Então, vai ficar 2π vezes o raio dele é meio centímetro, então coloquei para passar para metro, para não misturar a unidade, 0,5 vezes 10 elevado a menos 2. Fazendo a conta, nós temos que o comprimento de fio necessário para dar uma volta ao redor do cilindro é 0,03142. Bom, e para eu achar a quantidade de voltas total para a gente dar em torno do cilindro, considerando o comprimento do fio de 2,8595 metros? A gente pode fazer uma regrinha de 3, né? Como que a gente poderia imaginar essa regra de 3? Eu sei que uma volta em torno do cilindro precisa de 0,03142 metros do fio. Considerando que o comprimento total do fio tem que ser 2,8595 metros, quantas voltas isso representa? X voltas. Então, multiplicando cruzado aí, para poder fazer a regrinha de 3, a gente chega num valor de voltas igual a 91. Então, agora nós terminamos o exercício, né? Nós temos condições de respondê-lo. Nós podemos, então, responder que são necessárias 91 voltas do fio ao redor do cilindro para a obtenção de uma resistência de 50 ohm a 30 graus Celsius, que é o que o enunciado do exercício pedia. Passando agora para o exercício 2, vamos ver o que ele diz. Uma carga resistiva dissipa 2.400 watts quando alimentada por 127 volts. Esta carga deve ser ligada a uma distância de 300 metros do ponto de alimentação, que é 127 volts, por um par de condutores elétricos. O material do qual são feitos os condutores apresenta resistividade igual a 0,0173 ohm milímetro quadrado por metro. Nessas condições, pede-se, na letra A, determine a seção transversal do fio em milímetro quadrado para que a queda de tensão no cabeamento não seja superior a 5% da tensão nominal da carga. Letra B. Determine a medida do cabo comercial a ser usado, sabendo que as medidas disponíveis são meio, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 e 70 milímetros quadrados.
Letra C. Calcule a nova queda de tensão no cabeamento, caso haja diferença entre a medida da seção calculada e a seção do cabo comercial adotado. Calcule também a potência dissipada pela carga e a dissipada pelo cabeamento. Bom, então, mais uma vez, antes de começar a fazer as contas, nós vamos entender fisicamente o problema. Nós temos uma fonte, então, essa fonte é o suprimento, né, do circuito, e ela vai alimentar uma carga resistiva. O que é uma carga resistiva, gente? Carga resistiva é um resistor. Então, nós vamos ter uma fonte alimentando um resistor no nosso circuito de análise. Então, em um primeiro momento, nós podemos imaginar um circuito parecido com esse, né? Nós temos aí a fonte de tensão de 127 volts, coloquei ela aí com o símbolo da fonte contínua mesmo, e ela está alimentando uma resistência, uma carga resistiva, né? Que o exercício fala que dissipa 2.400 watts quando alimentada por 127 volts. Qual que é o problema, né? Além desses dois elementos, fonte e carga resistiva, o exercício fala que o circuito tem mais um elemento, que é o quê? Os condutores elétricos que ligam a fonte de alimentação até a carga resistiva. Então, para eu poder deixar esse circuito completo da forma mais próxima possível à forma que ele funciona, né, na realidade, nós temos que inserir aí no circuito também uma outra resistência relacionada ao cabo, né, ao cabeamento, aos condutores elétricos que ligam a fonte até a carga resistiva. O exercício falou aí que a fonte está a 300 metros de distância da carga resistiva. Bom, então o circuito elétrico que nós vamos analisar é esse daí, um circuitinho bastante simples, 3 elementos, todo mundo em série. Vamos tentar entender melhor como que funciona essa carga resistiva. Como é um resistor, a potência dissipada pelo resistor depende da tensão que está sobre ele. Então, o enunciado disse que esse resistor, ele dissipa 2.400 watts quando ele é alimentado por 127 volts. Vocês devem perceber que nesse circuito, ele não vai ser alimentado por 127. Por quê? Porque vai existir uma queda de tensão no cabo. Então, se o circuito fosse ideal, se não houvesse condutor elétrico, se não existisse esse R cabo no circuito, aí sim, 127 volts ia chegar na carga para alimentar a carga resistiva. Porém, como nós vamos ter uma queda de tensão em cima do cabeamento, não vai ser 127 volts exatos que vão chegar na nossa carga resistiva. Então, com certeza, nesse circuito, a nossa carga não vai dissipar os 2.400 watts, vai dissipar um pouco menos, porque nós vamos ter perda, né? Nós vamos ter queda de tensão em cima dos condutores elétricos. Mas por que ele falou, então, que ela dissipa 2.400 watts quando alimentada por 127 volts? Para a gente ter condição de calcular o R dela, o valor dessa resistência em ohm. Então, usando aqui a fórmula clássica, né, de potência que nós conhecemos, nós sabemos que potência dissipada por um resistor pode ser escrita como a tensão ao quadrado em cima desse resistor dividido pela resistência dele. Então, no nosso caso aqui, isolando a resistência, nós vamos ter V ao quadrado sobre P, 127 ao quadrado dividido por 2.400 watts, nós temos 6,7204 ohm de resistência. Então, esse resistor tem essa resistência. A resistência do resistor, ela não muda, ela é fixa, né, para o circuito. O que vai mudar é a potência dissipada por esse resistor, se chegar mais ou menos tensão sobre ele. Então, esse dado nominal que o exercício deu aí no começo foi só para a gente poder calcular a resistência. Olha, para a situação, quando esse resistor é alimentado com 127 volts, ele dissipa 2.400 watts. Aí nós usamos essa informação para calcular a resistência, só que essa informação não é a situação que ele vai operar nesse problema, porque nesse problema não vai chegar aos 127 volts
na carga, conforme eu disse. Então, quando a gente terminar o exercício e calcular a potência dissipada pela carga, vocês vão ver que vai ser menos que 2.400 watts. Então, fica claro, né, que vocês vão usar essa informação aí da situação relatada no começo do enunciado só para encontrar o R, a resistência dessa carga que não muda. Vamos ver então o que pede a letra A, né? Ela pede para a gente determinar a seção transversal do fio em milímetro quadrado para que a queda de tensão no cabeamento não seja superior a 5% da tensão nominal da carga. Então, nós queremos arrumar um jeito, né? Determinar um fio condutor para que a queda de tensão sobre ele não seja mais que 5% da tensão nominal, né? Da tensão da fonte. Então, com base nisso, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que nesse circuito vai circular uma corrente que eu vou chamar de I. Como todos os elementos estão em série, é só uma corrente mesmo que passa pelo circuito. E quando essa corrente, né, passa por essas resistências, logicamente, nós temos as quedas de tensão sobre os resistores, sempre em sentido oposto aí ao determinado pela corrente. Então, nós temos o V cabo e a V carga. E a tensão da fonte é 127 volts. O que o exercício pediu? Ele pediu para a queda de tensão no cabeamento, ou seja, para o V cabo, não ser maior que 5% da tensão nominal da carga. Então, vamos calcular qual seria o V cabo no limite. Vamos considerar que o V cabo é 5% da tensão da fonte. Então, o V cabo sendo 5% de 127, nós temos aí um valor de tensão de 6,35 volts, que é a queda de tensão máxima que pode existir sobre o cabeamento. Se eu tenho uma fonte de tensão de 127 volts e o V cabo é 6,35 volts, logicamente, qual que vai ser a tensão em cima da carga, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões? Basta pegar 127 e tirar o 6,35. O resto, com certeza, tem que estar em V carga, né? O valor do V carga. Ou uma outra maneira também de você raciocinar é o seguinte: se 5% da tensão da fonte está sobre o cabo, logicamente sobra 95% da tensão da fonte para ficar sobre a carga, né? Sobre o R, sobre a carga resistiva. Então, eu escrevi aí que V carga é 95% de 127 volts, que deu 120,65, que você também poderia encontrar, conforme eu disse, fazendo 127 menos 6,35. Esses são os valores, né, que nós calculamos até agora. Então, eu coloquei aqui no cantinho todas as informações que nós temos do circuito, coloquei também o valor da resistividade do material do qual é feito o cabo, que o enunciado disse que é 0,0173 ohm, milímetro quadrado por metro, e também o enunciado disse que a distância da fonte à carga é de 300 metros. Bom, continuando aqui, nós temos agora condições de calcular essa corrente I. Apesar da gente não saber ainda o valor da resistência do cabo, o R cabo é desconhecido no circuito, mas nós temos duas informações da resistência da carga. Nós sabemos o valor dela em ohm e sabemos também o V carga, o valor da tensão, da queda de tensão sobre ela, que é 120,65. Então, usando a primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I, no resistor da carga, nós podemos escrever que a corrente, então, vai ser a tensão em cima da carga dividido pelo valor dela em ohm. Fazendo, então, a conta, a corrente que passa pela carga, que é a corrente do circuito inteiro, já que está todo mundo em série, vai ser 120,65 dividido por 6,7204, que dá 17,9528. Essa é a corrente do circuito, a corrente I. Com base agora na corrente, uma vez que a gente tem corrente e a gente tem o valor do V do cabo, que é 6,35 volts, dá para a gente encontrar a única informação desse circuito que está faltando, que é o R do cabo. Então, agora eu vou fazer a análise para a resistência do cabo. Nós sabemos que o V cabo é igual a R cabo vezes I. Isolando o R cabo, nós temos o V cabo dividido por I.
jogando aqui no lugar de V cabo 6,35, no lugar da corrente I 17,9528, nós encontramos então o valor da resistência do cabo, que é 0,3537 ohm. A letra A do exercício, ela não perguntou o valor da resistência do cabo para a gente ter essa queda de tensão aí de 5%, né? A queda de tensão máxima, né? Que ele pediu de 5% sobre o cabeamento. Ele não perguntou exatamente a resistência do cabo, ele perguntou qual que seria a seção transversal do cabo para que essa premissa fosse verdadeira. Então, agora que a gente já sabe o valor da resistência, nós podemos usar mais uma vez a fórmula resistência é igual a resistividade vezes L sobre A. Como nós estamos querendo encontrar a área é a nossa incógnita, eu reescrevi essa equação de uma maneira diferente, só para deixar ela com o A isolado, que é quem nós estamos procurando. Então, A vai ser ρ vezes L sobre R. Eu vou fazer uma pausa agora na resolução do exercício para chamar a atenção de vocês com relação às unidades. Cuidado, porque erros nessa parte, misturando unidades, são bastante comuns na resolução de exercícios envolvendo esse assunto. Então, presta atenção. Quando a gente pensa nessa fórmula, R é igual a ρ vezes L sobre A, é interessante começar a resolução olhando a unidade que foi fornecida de ρ. ρ é a resistividade. Se foi fornecido para você um ρ em ohm vezes metro, o que isso significa? Vou reescrever a fórmula aqui ao lado, isolando o ρ. Então, isolando o ρ, eu passo o A para o outro lado, multiplicando o R, fica R vezes A, dividido por L. Então, a resistividade vai ser um valor de resistência vezes um valor de área dividido por um valor de comprimento. Fazendo uma análise dimensional aqui, o que nós teríamos? Se a gente considerar que a unidade de resistência é ohm e que a unidade de área está em metro quadrado e a unidade de comprimento está em metro, nós podemos cortar esses metros em cima e embaixo, e aí a unidade da resistividade que resta é ohm vezes metro. Então, perceba que para a unidade da resistividade sair em ohm vezes metro, significa que você está usando a área em metro quadrado e o comprimento em metro. Então, olha só, comprimento em metro, área em metro quadrado, a resistência sai em ohm. Essa é uma primeira possibilidade. Entretanto, é bastante comum que a resistividade seja dada em uma outra unidade. É uma unidade bastante comum, não usa, né, unidades do sistema internacional, mas ela é uma unidade bastante comum, que é ohm milímetro quadrado dividido por metro. Fazendo mais uma vez a análise dimensional, coloquei a fórmula escrita aqui com o ρ isolado. Vamos considerar agora que a gente colocou a resistência em ohm. A área, como é uma área de seção transversal, geralmente são valores muito pequenos, né, de área. Então, por isso que é comum colocar a área também em milímetro quadrado. Então, se a área foi colocada em milímetro quadrado e o comprimento foi colocado em metro, qual que é a unidade resultante da resistividade? Ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro. Então, se foi fornecido para você no exercício a unidade em ohm milímetro quadrado por metro, saiba que você tem que usar o comprimento em metro, continua com o comprimento em metro, só que a área foi escrita, tem que ser usada em milímetro quadrado para a resistência poder sair em ohm. Então, observa sempre a unidade da resistividade. A unidade de comprimento que você vai usar é sempre em metro. Agora, a unidade da área depende. Às vezes você vai usar em metro quadrado, ou às vezes você vai usar em milímetro quadrado, dependendo da unidade que foi fornecida para você com relação à resistividade. Então, fique atento com isso. Uma outra questão que eu gostaria de levantar aqui e chamar a atenção de vocês é com relação à conversão de unidades. Gente, cuidado, existem, né, agora muitos aplicativos, sites que fazem
automaticamente, né, a conversão de uma unidade para outra, só que é importantíssimo você saber fazer essa conversão de cabeça sem precisar desses recursos, né? Então, eu coloquei aqui para vocês a régua, né, de unidades, a sequência de unidades, para vocês poderem lembrar e poder resolver os exercícios que envolvem conversões de unidade de uma forma mais rápida, mais fácil, mais simples. Então, estão aqui as unidades, né? Coloquei em unidades do sistema de medida, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Qual que é a ferramenta, né, o macete que eu costumo relembrar com vocês? Se nós estivermos passando, né, de uma unidade para outra, seguindo a direção da direita, nós devemos multiplicar. Se for para a esquerda, nós devemos dividir. Então, eu sei que isso é bastante básico, mas só para lembrar vocês, né, como uma possibilidade de fazer essas conversões de uma maneira mais rápida e mais simples. Então, por exemplo, coloquei 2 exemplos aí. Vamos supor primeiro que a gente tenha 52 hectômetros e a gente queira passar isso para centímetro. Então, para fazer essa análise, o que eu vou fazer? Eu vou olhar em qual casa eu estou e para qual casa eu vou, né? Eu estou em hectômetro e eu vou querer passar para centímetro. Então, eu vou andar no sentido para a direita. Então, eu vou multiplicar, né? Eu vou aumentar o número. Então, se eu estou em hectômetro, vamos contar quantos pulos a gente dá de uma unidade até chegar na unidade que a gente quer. Então, eu vou sair de hectômetro para chegar em centímetro. Então, eu dou 1 pulo, 2 pulos, 3 pulos, 4 pulos para chegar no centímetro, que é o que eu desejo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, como eu andei para a direita, né, na direção com sentido para a direita, eu vou multiplicar por 10 elevado à quarta. Por que 10 elevado à quarta? Porque eu dei 4 pulos. Então, olha lá, 52 hectômetros, na verdade, é 52 vezes 10 elevado à quarta centímetros. Arrumando o número aí, né, só para deixar em notação científica, 52 hectômetros é 5,2 vezes 10 à quinta centímetros. No segundo exemplo, agora, eu quero passar 230 centímetros para quilômetros. Olhando a sequência, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos sair de centímetro, agora nós estamos saindo de centímetros e estamos querendo chegar em quilômetros. Então, eu vou andar no sentido para a esquerda. Se eu vou andar para a esquerda, eu vou dividir, né? Vou dividir por quanto? Aí, nós vamos dividir por 10 elevado a quantidade de pulos que a gente der de uma casa para outra. Então, eu vou pegar aqui e passar de centímetro para quilômetro. Vamos contar a quantidade de pulos. Então, eu vou dar 1 pulo, 2, 3, 4, 5 pulos para poder chegar aqui na casa do quilômetro. Então, se eu dei 5 pulos e eu andei para a direção da esquerda, eu vou dividir 230 por 10 elevado à quinta, porque foram 5 pulos. Então, 230 centímetros vai ser igual a 230 dividido por 10 elevado à quinta quilômetros. Então, 230 centímetros, na verdade, é 230 vezes 10 elevado a menos 5 quilômetros. Para escrever em notação científica, se quiser, né? 230 centímetros é 2,3 vezes 10 elevado a menos 3 quilômetros. Eu sei que todo mundo já estudou isso alguma vez na vida, mas de experiências aí anteriores, eu vejo que o pessoal acaba dependendo muito de calculadora, de aplicativo para poder fazer a conversão certa sem errar. Então, minha sugestão é: acaba de uma vez com esse problema. Se você lembrar só essa sequência de unidades aí da régua, você consegue fazer qualquer conversão. Bom, então voltando aqui à resolução do exercício, nós tínhamos escrito a fórmula para ficar em função de A, né, porque é quem nós estamos querendo encontrar, que é a área da seção transversal do cabo.
a resistividade nós temos. Observe, então, que a unidade de resistividade fornecida pelo exercício foi 1 milímetro quadrado por metro. Então, nós vamos ter que colocar um comprimento em metro, a resistência em ohm, logicamente, a resistividade na unidade que foi dada e, consequentemente, a área vai sair para nós em milímetro quadrado. Jogando os valores, resistividade 0,0173, no lugar da resistência, R, aqui embaixo, eu coloquei 0,3537, que foi o R do cabo que nós encontramos. Agora, no lugar do L, eu coloquei 2 vezes 300. Cuidado para você não errar aqui, porque ele diz no enunciado que é 300 metros de distância da fonte até a carga. Só que nós precisamos de condutor para poder fechar o circuito como um todo. Então, nós temos 300 metros da fonte para a carga, ida, mais 300 metros da carga para a fonte, volta, né? Para poder fechar o circuito. Então, a quantidade de condutor que eu preciso, na verdade, não é 300 metros, é ida e volta que eu preciso, para fechar o circuito que eu preciso. Então, são 600 metros de cabo, né? E não 300. Por isso que eu multipliquei por 2 aqui. Se colocar 300, erra, né? Porque você precisa que se colocar só 300 metros de cabo, seu circuito fica aberto. Só liga a fonte à carga. Depois, para voltar da carga para a fonte, não teria condutor, né? Então, na verdade, você precisa de 600 metros de condutor. Fazendo a conta, nós chegamos, então, ao valor de área, 29,3469 milímetros quadrados. Respondendo a letra A, a gente pode dizer que a seção transversal do fio de 29,3469 milímetros quadrados garante que a queda de tensão no cabeamento seja igual a 5% da tensão nominal da carga. A letra B pede para a gente determinar a medida do cabo comercial a ser usado, sabendo que as medidas disponíveis são meio, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 e 70 milímetros quadrados. Então, na letra A, a gente calculou qual que seria a seção transversal do cabo. Ela deveria ser, no máximo, né, 29,3469 milímetro quadrado. Para quê? Para a queda de tensão no cabo ser exatamente igual a 5% da tensão da fonte. Agora, se a gente for comprar, né, o condutor de fato, não existe um condutor que tenha exatamente essa área de seção transversal. Então, nós temos que tomar uma decisão entre as possibilidades que nós temos comerciais, né, para poder comprar esse condutor. Então, olhando aqui as possibilidades de seção disponível no mercado, as mais próximas de 29 que nós observamos aqui são 25 e 35, né? Na verdade, a mais próxima é a 25. Mas aí sempre você tem que pensar, você tem que raciocinar qual que vai ser a sua escolha. O que acontece? Na fórmula que nós conhecemos para resistência, que é igual a resistividade vezes L sobre A, nós sabemos que se você escolher uma área maior que 29,3469, o que vai acontecer com a resistência do cabo? A resistência do cabo vai diminuir. Se a resistência do cabo diminui, logicamente, a queda de tensão em cima dele também diminui. Então, se você considerar uma área um pouco maior do que 29, você vai estar considerando uma resistência um pouco menor do que a resistência de 0,3360, o que vai resultar numa queda de tensão um pouco menor que 6,35, que é o quê? Um pouco menor que 5% da tensão da fonte. Então, por que eu vou escolher a área maior? Por que eu vou escolher 35 milímetros quadrados, né, de cabo comercial e não 25? Porque se eu escolhesse o 25, essa área ela ia ser menor do que a calculada. Se ela fosse menor do que a calculada, a resistência que eu ia encontrar para o cabo seria maior. Se eu encontrar uma resistência para o cabo maior, a tensão em cima do cabeamento seria maior que o limite de 5% que o enunciado pediu. Então, nós sempre vamos
aproximar para cima esse valor de seção transversal para poder encontrar uma resistência menor e uma queda de tensão menor no cabo. Então, a resposta da letra B seria que nós escolheríamos, né, o condutor de seção transversal de 35 milímetros quadrados. Letra C. Calcule a nova queda de tensão no cabeamento, caso haja diferença entre a medida da seção calculada e a seção do cabo comercial adotado. Calcule também a potência dissipada pela carga e a dissipada pelo cabeamento nessa nova situação aí que nós estamos analisando. Então, na letra A, a gente viu que para aquela área de seção transversal de 29 milímetros quadrados, a gente obteria uma queda de tensão no cabeamento de 5% da tensão da fonte. Só que na letra B a gente teve que escolher um cabo comercial de 35 milímetros quadrados, porque não vende para nós o cabo comercial de 29. Então, a letra C pede para a gente refazer todas as contas para ver como que esse circuito vai ficar de fato funcionando no final com esse cabo comercial. Então, vamos considerar essa seção de 35 milímetros quadrados. Vamos calcular qual que vai ser a nova resistência do cabo, né, que eu chamei aqui de R cabo linha. Então, eu coloquei mais uma vez o valor da resistividade, que foi fornecido no enunciado. O comprimento do cabo é 600 metros, igual nós falamos, 2 vezes 300, ida e volta. E a área da seção transversal vai ser a área desse cabo comercial que nós estamos considerando agora, que é o 35. Fazendo a conta, a nossa resistência de cabo deu 0,2966. Nosso novo circuito, então, é a fonte de 127. A carga resistiva, ela logicamente não sofreu alteração, ela é a carga, né, do nosso circuito, mas agora o R do cabo é o que nós estamos chamando de R do cabo linha, que é esse valor, 0,2966. Vamos calcular agora a corrente desse novo circuito. Então, se eu já sei os valores das duas resistências, basta eu fazer 127 dividido pela soma das duas resistências, eu tenho uma corrente de 18,0989 A. Com a corrente, eu posso encontrar as quedas de tensão em cima do cabo e da carga. Então, a queda de tensão em cima do cabo vai ser o valor de resistência dele vezes a corrente, que dá uma queda de tensão de 5,3681. Coloquei lá em cima, indiquei ela ali em cima no circuito. E vamos calcular a nova queda de tensão na carga, que eu vou chamar de V da carga linha, que eu vou pegar a resistência da carga, que não mudou, vezes a corrente desse novo circuito, que deu 121,6318. Essa, então, é a nova tensão da carga sobre a carga. Potência no cabo. O exercício, a letra C, pediu para a gente calcular a potência dissipada pelo cabeamento e a potência dissipada pela carga. Para encontrar a potência dissipada pelo cabeamento, eu posso usar R vezes I ao quadrado, né? Então, eu peguei o R dele, multipliquei pela corrente do circuito ao quadrado, obtive 97,1573 watts de potência dissipada pelo cabo. E a potência dissipada pela carga, fiz R vezes I ao quadrado novamente. Peguei o R da carga, multipliquei pela corrente do circuito ao quadrado, deu 2.201,4026 watt. Então, assim a gente consegue terminar a letra C do exercício, né? Então, algumas análises aqui, elas são interessantes de se fazer. Primeiro, como a gente considerou a seção de 35 milímetros quadrados, o R cabo, conforme a gente disse, ele é menor do que a gente encontrou antes. E essa queda de tensão aqui, vamos ver quanto que é 5,3681 de 127 volts. Esse valor é 4,23% da tensão da fonte, ou seja, está menor do que aquele limite de 5% que o enunciado imposto para nós. Então, tá ok, tá certo, né? Tá coerente com o que a gente esperava. Agora, essa potência aqui dissipada pelo cabeamento, de 97,1573, é uma potência perdida, né? É uma potência que o circuito perde devido à resistência do cabo. A potência que está sendo dissipada pela carga, nós encontramos 2.201 watts.
No enunciado, vocês lembram que estava falando que a carga era uma carga resistiva que dissipava 2.400 watts quando alimentada com 127 volts. Como eu disse para vocês, como tem o cabo e tem a queda de tensão no cabo, a carga não está sendo alimentada com 127, ela está chegando para ela aqui só 121,6318 volts. Então, quando ela está submetida a essa tensão, ela não dissipa mais os 2.400 watts, agora ela dissipa só 2.201,4026 watts. Então, assim a gente termina o exercício 2. Vamos passar agora para o exercício 3. Ele diz o seguinte: um fio de cobre tem formato de um cilindro de comprimento igual a 1,609 km e diâmetro de 1,291 mm. Sabendo que a condutividade do cobre é 5,80 vezes 10 elevado à sétima siemens por metro e a mobilidade do elétron nesse material é igual a 0,0032 metros quadrados por segundo por volt, faça o que é pedido. Letra A. Calcule a resistência do fio. Letra B. Considerando que a corrente máxima suportada por esse fio é 10 A, calcule a diferença de potencial máxima que pode ser observada entre os terminais do fio. Letra C. Calcule a intensidade de campo elétrico no condutor. Letra D. Calcule a velocidade de deriva do elétron. E letra E. Calcule a densidade de carga do elétron livre nesse caso. Vamos agora analisar o problema em termos físicos, né? O exercício disse que existe um fio de cobre que tem formato de um cilindro. Então, vamos imaginar aí esse fio de cobre. O comprimento dele é 1,609 km e o círculo, né, que representa a seção transversal desse fio, ele tem diâmetro de 1,291 mm. Além disso, o exercício forneceu o valor de condutividade do material e o μe, que é a mobilidade do elétron. Na letra A, ele pediu para a gente calcular a resistência total do fio de cobre. Resistência, nós sabemos que é resistividade vezes L dividido por A. Porém, como não foi dado resistividade, foi dado condutividade, eu posso reescrever essa fórmula da seguinte maneira. No lugar da resistividade, eu coloco 1 sobre a condutividade. Agora, é importante nós fazermos a análise de unidades, né? A condutividade foi fornecida em siemens por metro. 1 sobre isso, a gente obtém a unidade da resistividade em ohm vezes metro. A unidade da resistividade, então, em ohm vezes metro, indica que tudo está no SI. Então, nós temos que colocar o comprimento L em metro e a área em metro quadrado. Jogando valores, então, aí na fórmula, 1 sobre a condutividade foi fornecida no exercício. Aqui no lugar de L, eu coloquei 1.609 metros, né? Que é o que equivale a 1,609 quilômetros. E no lugar de A, eu coloquei π vezes o raio ao quadrado. Nós sabemos que o raio é a metade do diâmetro, então o raio vai ser a metade de 1,291 milímetro. Só que eu também não vou deixar em milímetro, eu tenho que passar essa unidade para metro, para deixar tudo no SI e não misturar unidades, né? Então, eu peguei o diâmetro, multipliquei por 10 a menos 3 para passar para metro e dividi por 2 para poder encontrar o raio. Então, π vezes raio ao quadrado me dá a área da seção transversal. Fazendo essa conta, a gente chega no valor de resistência do fio de cobre de 21,1927 ohm. Letra B. Considerando que a corrente máxima suportada por esse fio é 10 A, calcule a diferença de potencial máxima que pode ser observada entre os terminais do fio.
Se o fio ele tem resistência, e nós acabamos de calcular essa resistência na letra A, e passa uma corrente de 10 A, que ele está pedindo para a gente considerar aí, que é a máxima corrente suportada por ele, nós vamos observar uma queda de tensão em cima desse condutor, né? Corrente passando por um elemento condutor que tem resistência gera queda de tensão. Para calcular essa queda de tensão, nós fazemos V igual a R vezes I. A resistência do cabo nós calculamos na letra A, 21,1927, vezes essa corrente máxima que a gente está considerando, que o exercício pediu, 10 A. Fazendo a multiplicação, a queda de tensão total em cima desse condutor é 211,927 volt. Letra B está respondida. Vamos então para a letra C. Na letra C, pede para a gente calcular a intensidade de campo elétrico no condutor. Campo elétrico, se vocês se lembrarem, é a tensão dividido por comprimento, né? Do que vocês estudaram lá em física. Então, campo elétrico, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb ou volt por metro, ou seja, tensão dividido pelo comprimento. Se nós estamos querendo calcular a intensidade de campo elétrico no condutor, vamos pegar a tensão entre os terminais dele e dividir pelo comprimento total do condutor. Então, é isso que eu fiz aqui, ó. O campo elétrico E é V sobre L. A tensão 211,927, dividido pelo comprimento dele de 1.609 metros. O campo elétrico acabou de dar 0,1317 volt por metro. Passando agora então para a letra D, ele pede para a gente calcular a velocidade de deriva do elétron nesse fio. Eu coloquei aqui mais uma vez no cantinho as informações que nós temos do problema até agora. E para calcular a velocidade de deriva, antes de tudo, é importante entender o que é o significado físico dessa velocidade de deriva. Bom, nós sabemos que nos materiais condutores existem elétrons que são livres, elétrons que conseguem se desprender dos seus átomos e ficarem livres, né? Os elétrons da camada de valência conseguem se desprender dos seus átomos e ficar na condição livre ao longo da estrutura do material condutor. Se esses elétrons encontrassem um espaço livre para poder se movimentar, a tendência é que ele se aceleraria e a sua velocidade aumentaria continuamente. Contudo, não é isso que acontece no material condutor. Por quê? Porque os elétrons eles começam a ter sucessivas colisões com a estrutura cristalina do material. Então, essas sucessivas colisões faz com que logo o elétron atinja uma velocidade de movimento média que é constante. E essa velocidade de movimento média que o elétron atinge é o que nós chamamos de velocidade de deriva. Como que calcula a velocidade de deriva? A velocidade de deriva é menos a mobilidade do elétron vezes o campo elétrico. A mobilidade do elétron foi fornecida no enunciado do exercício e o campo elétrico nós calculamos anteriormente. Então, o VD é menos 0,0032 vezes 0,1317. O VD, calculando aí, ele resulta menos 0,42144 vezes 10 elevado a menos 3 metros por segundo. Essa velocidade negativa indica para nós que, na verdade, a velocidade de deriva, ela sempre tem um sentido oposto ao sentido do campo elétrico no condutor. Na letra E, por fim, ele pede para a gente calcular a densidade de carga do elétron livre nesse caso. A densidade de carga total geral do condutor, ela é zero. Por quê? Porque o condutor é neutro. Ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, analisando o condutor como um todo, a densidade de carga total dele é nula, é zero. Porém, na letra E, ele está perguntando não a densidade total, ele está perguntando a densidade de carga do elétron livre. Então, a unidade de densidade de carga é Coulomb por metro cúbico, ou seja, é como se eu estivesse querendo calcular a quantidade de carga elétrica que existe
no fundo, a quantidade de elétrons, né, que existe por metro cúbico de volume desse material condutor. Nós sabemos que a condutividade, o sigma, é menos ρe vezes μe, ou seja, menos a densidade de carga do elétron livre vezes a mobilidade do elétron. Essa fórmula traz para a gente uma informação interessante. Qual que é a informação a respeito dela? Nós podemos observar que para eu aumentar o sigma, basta eu aumentar ou o ρe ou o μe. O que eu estou querendo dizer? Para eu aumentar a condutividade de um material condutor, eu posso aumentar a densidade de elétrons livres, ou seja, quanto mais elétrons livres eu tiver no condutor, maior vai ser a condutividade dele, ou eu aumento a mobilidade do elétron dele, ou seja, ou eu torno mais fácil a movimentação desse elétron no interior do material. Eu aumentando a quantidade de elétrons ou eu aumentando a mobilidade, que está relacionada com o movimento dele, né, ao longo do material, eu consigo aumentar a condutividade do meu material condutor. Bom, então nesse caso aqui, a condutividade e a mobilidade nós estamos querendo calcular o ρe, que é a densidade de carga de elétron livre. Então, ele vai ser menos sigma por μe, nós já temos os valores de sigma e de μe, aí nós encontramos um valor de densidade de carga de elétron livre de menos 18,125 vezes 10 elevado à nona coulomb por metro cúbico. Esse valor de densidade ele tem que dar negativo mesmo, porque nós estamos falando de densidade de carga de elétron. O elétron ele tem carga negativa, né? A unidade, como eu disse para vocês, é coulomb, ou seja, a quantidade de carga relacionada à quantidade de elétrons que existe, né? Por unidade de volume, por metro cúbico do material condutor. Assim, então, nós terminamos o exercício número 3. Bom, depois de assistir esses 3 exercícios e compreender todas as etapas, é muito importante que vocês façam a lista de exercícios que eu propus para vocês enxergarem se existe ainda alguma dúvida, se vocês conseguiram compreender o conteúdo como um todo. Então, façam a lista e, em caso de qualquer dúvida, em qualquer passagem, ou de teoria, ou nos exercícios mostrados aqui ao longo da videoaula, ou nos exercícios propostos na lista, vocês podem perguntar para mim nos chats de atendimento online. Até mais!